Bom dia. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão, ou confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe o Senhor à sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestem, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui, venho, no rolo do livro está escrito em mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoai a tua felicidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Levítico 14, a partir do versículo 33. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrando na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que a praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas e parecer mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote no 7º dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado lançado fora a cidade num lugar imundo. Depois
tomarão outras pedras e os porão no lugar das primeiras pedras, e o outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois da casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido lepra roedora, há na casa imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua maneira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo que fora da cidade em lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, pau de cedro, carmesim e ísopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará o pau de cedro e ísopo e o carmesim e a ave viva, e o molhará na ave degolada, na ave viva, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o ísopo, e com carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Amém. Eu leio e fico orando a Ti, Senhor, para que essas palavras não me sejam estranhas e que para o Espírito Santo me toque, né? Que o Espírito Santo haja sobre o meu entendimento e o entendimento de quem escutar essas palavras, para que possamos perceber os lugares, as lepras, os lugares que precisamos apresentar ao Senhor, os lugares que precisam ser limpos, ser purificados, os lugares onde precisamos parar, orar sobre eles, onde precisa desse tempo de descanso, que o Espírito Santo ministre sobre nossos corações, sobre essas palavras. Ministre, Senhor. Abençoado seja o nosso dia, que a mão do Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador, esteja sobre as nossas vidas, que seja Ele a nos conduzir, a nos guiar, que seja o Pai, que seja Tu, Pai, a nos conduzir, a nos guiar, a nos apresentar as nossas lepras. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que esse dia seja consagrado a Ti, esse dia é consagrado a Ti. É consagrado a Ti, Senhor.